Oi, sou Wagner Fonseca e vou discutir com vocês um pouco sobre vantagens e desvantagens de ter o seu e-mail num provedor de nuvem ou dentro do seu controle. Você está ouvindo muita gente falar, não, agora eu boto meu e-mail tudo no Office 365, não, eu trabalho tudo com Google Apps, eu trabalho com um lugar na web, né, o nome de uma empresa aí que eu não vou citar. O que acontece? Dependendo do que a sua empresa faz, ter o e-mail gerenciado por outro não é ideal. Eu já lidei com vários casos, não só, vários casos em que ter o controle do servidor do e-mail era mais importante do que ter o e-mail aparecendo num grande provedor. Por exemplo, empresas que lidavam com plantas, tá? Ou empresas que lidam com projetos técnicos de caminhão, de caçamba de caminhão especificamente. A empresa acabou descobrindo, porque o e-mail estava no controle dela, porque o e-mail estava na mão dela, que havia gente utilizando dados sigilosos dessa empresa, vendendo para outros. Já lidei também com a questão de empresas que trabalham com plantas e projetos que estavam tendo parte dos seus dados, parte das suas informações sigilosas sendo compartilhadas com outros. Como é que você descobre isso se o seu e-mail está lá no Google? Como é que você descobre isso se o seu e-mail está lá na Microsoft? Está lá no Office 365? Você não descobre. Ou está ali num provedor desses que você conhece aqui no Brasil. Você não descobre. Você tem um certo nível de controle. Tá? A vantagem é, você não tem que se preocupar com a internet, porque são eles que vão fornecer. Você não tem que se preocupar com o gerenciamento. Não tem que ter nenhum profissional específico de gerenciamento de servidor. Não tem. Realmente. Você só tem que se preocupar em saber criar conta, apagar a conta e bloquear a conta. Você só tem que se preocupar em saber clicar na interface. Mas se você tem dados que são importantes e muitas vezes sigilosos, como é que você descobre quem mandou um e-mail para quem a qual hora? Se essa pessoa tem, por exemplo, um alias de e-mail que você não sabia, ou ela configurou um e-mail externo para repassar os dados da conta. Então, além de mandar pela conta da empresa, ela manda também tudo para os dados para um Gmail da vida, por exemplo. Já lidei com isso. Como é que você sabe se alguém está vendo o e-mail de outra pessoa através da mesma senha? Vai que alguém descobriu a senha. Eu já tive que lidar com isso, já tive que fazer análise de log para descobrir que tinha mais de uma pessoa, tá, utilizando um e-mail que era para ter um só. Descobri quem estava utilizando, descobri em que tipo de BlackBerry, porque era um BlackBerry, estava utilizando um e-mail. Um e-mail era um servidor Linux, mas o e-mail estava no BlackBerry. Consegui descobrir isso. Quem estava utilizando, quem autorizou a utilizar, consegui descobrir isso tudo através de análise. E essa análise você não faz se o e-mail não estiver sob seu controle. Muitas vezes a empresa fala, não, vou ter que contratar um profissional especialista em Exchange, especialista em Zimbra, especialista em outro groupware, porque nesse caso são e-mails de groupware, né? São um serviço de colaboração. Então, por que você, vou gastar o dinheiro com isso? Vai, mas você vai ter algo que ninguém mais vai te dar, que é a auditabilidade, que é um controle completo do que está acontecendo ali e o que não está. Então muita gente acha que o e-mail vai morrer do jeito que está e vai ser tudo nuvem, vai ser tudo na mão de provedor. Não quer dizer que você não possa ter o seu servidor hospedado no Azure, no AWS, mas ele é seu servidor, é você que gerencia, você que vai controlar. Com isso você tem toda uma auditabilidade de quem está fazendo, quando fez, se você proibiu, por exemplo, e ainda está fazendo, quem autoriza, quem não autoriza, como é que isso está funcionando, quantas pessoas estão sendo direcionadas a determinados e-mails, o que está sendo compartilhado, que tipo de anexo, quanto anexo estão mandando, tudo isso você consegue descobrir se o servidor de e-mail for sob o seu controle, estiver debaixo da sua mão. Então, dependendo do que a sua empresa faz, dependendo da importância dos dados com que ela usa, tá? Com que ela se comunica, muitas vezes a empresa gasta, 500 mil reais, R$1 milhão para desenvolver um projeto. Um projeto técnico, por exemplo, de algum equipamento eletrônico, ou um projeto de um prédio, de uma planta, de algum tipo de shopping, por exemplo, que ela vai fazer, e ela não tem o mínimo interesse que isso caia na mão de um concorrente. E você tem como saber quem está fazendo ou quem deixou de fazer se você tiver esse controle. Porque se o e-mail estiver num provedor desses de nuvem, Office 365, Google Apps, lugar da web, por exemplo, você não sabe. Então, existem vantagens que você tem que pesar e existem desvantagens que você tem que ter. Quando você tem o e-mail dentro do seu controle,
pode estar ou não dentro da infraestrutura da sua empresa, tá? Dentro da sua empresa. Se estiver dentro da sua empresa, você tem que pensar na disponibilidade, ou seja, link de internet que vai estar funcionando, quanto é a velocidade do link, dependendo do tráfego que você tem. Vai ter que pensar em redundância do servidor, backup e tudo mais. Se você tem esse servidor que você gerencia e está num provedor de nuvem, como AWS, como Azure, você não tem que pensar nessa parte da infraestrutura. Você só pensa no gerenciamento e no custo mensal que isso vai ter para você. Tudo é questão de pesar. Por exemplo, tem uma empresa que ela me contratou para que eu montasse um servidor de e-mail para eles. O servidor de e-mails, além de estar dentro da infraestrutura física dele, porque eles precisam disso, são dados muito sensíveis que eles têm, esse servidor de e-mail também é todo gerenciado por mim para que funcione para eles ali. Qual é o grande diferencial disso tudo? Porque depois de gastar com o servidor, depois de gastar com a parte física do equipamento, backup e redundância, a gente fez um contrato, né? Eu tenho um contrato com eles, esse contrato eles me pagam para gerenciar o servidor, e é muito mais barato do que eles têm as 500 contas, tá? 500 contas de e-mail num provedor de nuvem. Digamos que você pegou um provedor barato aí, digamos que você ganhou uma promoção de $5 para o Google Apps. Por conta, bem, são 500 contas, é só você calcular, $2.500. Se você converter para real, a R$4 cada um no momento, você vai ter aí 20 mil reais, 10 mil reais aí, um pouco mais de gasto com cada um. Tá? Então você gasta 10 mil reais por mês. Eu te garanto que só para gerenciar o servidor dentro do contrato que a gente tem, saiu bem mais barato que isso para eles. Então eles têm duas vantagens. Além de ter mais barato do que o mercado, porque para ter essas 500 contas, se ter 5 contas não vale a pena realmente. Mas para ter 100, 200 ou mais, você começa a ter um custo-benefício muito maior. Então, além de ter essas contas dentro da infraestrutura deles, todo controlado, inclusive cada dado, cada bit que entra e sai da empresa, eles sabem. Quem pode ou não estar jogando contra o time da empresa, eles sabem. Saiu muito mais barato do que está em provedora. Isso uma promoção de $5 por conta, que hoje em dia geralmente é mais. Então você tem que pesar e acaba que encontra vantagem. Quando você lida com certos tipos de serviço, como por exemplo esse tipo, o foco é no profissional e não no software em si. E é aí que você, como profissional de TI, vai estar sempre ganhando. Então essa é um pouco do resumo do que você deve pensar sobre servidor de e-mail, sobre tê-lo dentro do seu controle ou não. Acompanhe aí que a gente vai ter muito mais para falar pela frente.